Bom, esse daqui é o código do programa que o professor pediu. Vou executar ele aqui. Então, ele tinha pedido um menu com 3 opções e o zero para sair do programa. Se eu digitar a primeira opção, ele mostra. Você escolheu a opção 1, o 2 é a mesma coisa, o 3 também. Se eu colocar 4 ou outro, ele vai dar aqui. A opção é inválida. Se eu colocar só o zero, quer sair, finalizando o programa. Daí o programa ele ficou dividido em algumas funções. Eu fiz um pouquinho a mais do que o professor pediu para ele ficar visivelmente bonito. Que nem se eu comentar essa tela aqui. Se eu comentar essa opção de limpar a tela aqui, ó, e executar, ó, ele vai ficar acumulando um monte de coisa. Ó. Vai ficando digamos, o histórico do que está fazendo. Só que fica ruim, porque ele começa a descer e fica muita informação na tela, fica um pouco difícil de se localizar. Então, com a opção de limpar ali o Clear, CLS, né? Você consegue ter só o menu visível. De ter a opção, você escolheu a opção tal, dá Enter e ele continua. Como o professor pediu um menu simples, é basicamente isso que ele pediu, né? Poderia colocar um menu mais avançado, com sub-opções, né? Eu entro na opção 1, tem outras opções, e a opção voltar. E o funcionamento dele tá basicamente assim, ó. Vou fechar tudo aqui e vou explicar função por função. A gente faz os dois include que a gente precisa. A gente declara as funções que a gente tem para a gente conseguir usar elas. E depois a gente faz as funções em si. Então eu vou começar pelas ações aqui, ó. A ação nada mais é do que ele limpa a tela e ele escreve lá, ó, você escolheu a opção 1. Então quando eu chamar isso daqui, ele só vai limpar a tela e mostrar a opção que eu escolhi. O 2 é a mesma coisa e o 3 também. A ação inválida é a mesma coisa, só que ele limpa a tela e mostra. A opção inválida tem entre 0 e 3. E a opção de sair, ele limpa a tela, finalizando o programa, que é aquela última mensagem. Não sei se eu consegui mostrar quando você dá o zero, ó, finalizando o programa, certo? Então, essas aqui são as opções que a gente tem do menu. As 3 opções válidas, o sair e a opção inválida. Daí a função limpar a tela, eu vou mostrar ela primeiro porque ela é mais simples. Ela só chama essa função que o que é CLS? É uma abreviação para Clear Screen, é limpar tela. Se eu abrir o CMD aqui, ó, o prompt de comando, se eu digitar qualquer coisa aqui e digitar o CLS, ele limpa a tela. Tá vendo que limpou tudo, né? Um monte de erro, CLS e limpa a tela. Aqui ele faz isso, ele faz a mesma coisa. Se eu estivesse usando um Linux ou um outro sistema, eu teria que trocar o CLS para Clear, por exemplo. Porque no Linux você usa o Clear, não o CLS. Como a gente está no Windows, o CLS resolve essa situação de limpar a tela. Então ele só faz isso, ele chama a função do sistema, que é a CLS. Daí a gente tem o exibir menu e o main. O exibir menu eu vou mostrar ele, que ele é só texto, né? Ele mostra lá. Primeiro imprime uma linha, menu de interação. A segunda linha ele mostra que aqui, ó, opção 1, opção 2, né? E depois esse digitar a escolha aqui a gente chama no main. A gente escreve ele no main. Mas o exibir menu ele só faz o print na tela das opções do menu. Então o main que gerencia toda a lógica do nosso menu que a gente fez aqui, né? Então o que ele faz? Primeiro a gente cria uma variável opção. Eu dei uma simplificada no código, dava para ter reduzido esse código, mas como é um trabalho simples, então eu deixei ele bem explícito as coisas. Então, ó, a gente tem a opção, a gente define ela como -1, porque se a gente colocar zero, o programa, se a gente não digitar nada, ele vai considerar que a gente já fechou o programa, então a gente coloca como -1, que é uma opção inválida. A gente tem um inteiro que é o status também. E daí, como é que funciona? A gente vai usar um do while. Deixa eu só ocultar aqui, apagar aqui. A gente faz um do e o while. O que que ele faz? Ele executa tudo que está dentro dessas chaves aqui, enquanto essa opção não for verdadeira. Então ele vai fazer assim. Executou essa linha, criou a variável. Executou essa linha, criou essa variável também, sem valor nenhum. Chegou no do. Aí ele vai executar linha por linha,
Executando, executando, executando. Na hora que ele chega no final, cadê aqui? Na hora que ele chega no final, ele faz enquanto a opção for diferente de zero, ele faz de novo. Daí ele volta lá e começa mais uma vez o programa. Então o programa fica em loop por causa desse do while. E esse return é só para a gente finalizar o programa. Então, como é que funciona o nosso loop? A gente limpa a tela. Eu já coloquei ele aqui para evitar de ficar chamando toda hora, né? A gente limpa a tela para garantir que não vai ter nada. Exibe o menu. Chama aquela função que só escreve as coisas pra gente, né? As opções que a gente tem no menu. E daí ele faz o printf. Digite a sua escolha. E aqui a gente chama o scanf, que é para ler o que o usuário vai digitar. Que é para ler o que o usuário vai digitar. O scanf, só da gente chamar ele assim, ó, a gente já só da gente chamar ele assim, a gente já consegue pegar o valor dele na opção. Só que se eu digitar uma letra, por exemplo, vai dar um erro. E o programa não vai saber tratar isso. Então o que a gente faz? A gente faz o status. É, o scanf é atribuído no status. Então o scanf ele retorna um número pra gente. Se esse número for diferente de um, quer dizer, se o scanf ele retorna um, quer dizer que eu digitei um número. Porque aqui eu passei, ó, porcentagem D, que é um inteiro, certo? Então eu digitei um inteiro, ele vai, o scanf vai retornar um na variável status. Então o status, o valor dela vai ser um. E aqui a gente verifica, ó, se o status for diferente de um, ou seja, se não deu certo, quer dizer que deu erro. Então ele limpa a tela, fala erro. Digite apenas números inteiros. A gente faz esse while aqui, que é para limpar o buffer do scanf. Basicamente isso, resumindo. É só uma forma da gente garantir que, por exemplo, assim, eu digitei alguma coisa, digitei vários enters, dei enter, enter, enter. Deixa eu mostrar aqui. Se eu der enter, ó, ele não faz nada. Aí na hora que eu digito alguma coisa, se eu digitei errado, ele, como eu dei vários enters, ele pode ficar armazenado esse monte de enter aqui no scanf. Ah, digamos, na memória do scanf, certo? Então a gente faz isso aqui para garantir que vai limpar ele. Olha lá, deu duas vezes o erro. Foi porque eu. Deixa eu só conferir de novo. Enter, 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 escolha inválida. Ah, não. Ah, é, não fez porque eu tô fazendo while aqui. Mas ele é só para garantir que o scanf vai ler certinho, não vai ficar resquício de memória suja nele, certo? Então, esse aqui é o primeiro if que a gente faz. Então, se eu não digitei um número, um inteiro válido, ele executa essa mensagem. Se não, ele entra nesse else aqui, entra nesse else, que daí, como eu já fiz o scanf e atribuí o que o usuário digitou na variável opção, eu faço um switch nessa opção. O switch nada mais é que uma sequência de if. Eu poderia fazer assim, ó. If opção for igual a 1, faz isso. Só colocar aqui para ficar igual. If opção 1, else if, eu faria a mesma coisa para opção 2, né? E eu ia fazendo um monte de else if. O switch ele faz a mesma coisa, só que como a gente vai tratar só um número inteiro, o switch ele fica visivelmente mais bonito e mais fácil de entender. Então o que ele faz, ó? Ele vai interagir entre a opção. Se a opção, caso for 1, executação 1, o break é só para ele finalizar esse switch, né? Então ele, caso for 1, chama a opção 1 e finaliza. Caso for 2, chama a opção 2 e finaliza, certo? Caso for 0, ele chama sair. E o default aqui, o que ele quer dizer? Se eu não digitei nenhuma dessas opções, 1, 2, 3 ou 0, ele vai chamar o ação inválida, que vai mostrar a mensagem, ah, você digitou uma opção inválida. E o break nada mais é do que para a gente sair de dentro do switch. Ou seja, por exemplo, se terminei o código aqui. Se eu não colocar o break, eu acho que ele nem deixa compilar. Deixa eu fazer o teste aqui. Compilou? Tá certo. Olha lá, ele pulou. Digitei 1, opção 1. Digitei 2, deu que eu escolhi a opção 3, ó. Por isso que a gente tem que ter o break no...
Por isso que a gente tem que ter o break. Eita. Por isso que a gente tem que ter o break no switch. Porque senão ele entra aqui. Só que como eu não falei, tipo, quebre, pare ou a leitura desse ciclo aqui, ele continua lendo. Ele continua executando até chegar no próximo break. Por isso que ele chamou a ação 3 em vez da ação 2. Então daí o break ele faz o quê? Ele só sai do switch, então o código continua a partir daqui. Chegamos no final do else. Daí ele só verifica aqui, ó. Ele vai fazer o quê? Quando eu chamar a ação 1, ele mostra lá, você escolheu a ação 1, certo? Então ele finalizou a parte de exibir para o usuário. E daí ele só faz aqui, ó. A opção é diferente de zero. Quer dizer que se eu não digitei zero, quer, digi- quer, di- quer dizer que eu digitei um, 2, 3 ou qualquer outra coisa que não seja válida. Daí ele verifica. Se não for zero, se for o zero, ele vai sair do programa. Então por isso que a gente verifica ele. Se não for o zero, ele vai mostrar, ó, pressione Enter para continuar. E daí aqui eu espero uma tecla, certo? Daí eu tô esperando, que é isso daqui, ó. Digitei um, ó. Pressione Enter para continuar. Que é só para não aparecer a mensagem e já limpar. Porque como eu disse, a gente está trabalhando com um loop aqui, né? Então ele iria chegar aqui no final. Se eu não colocasse esse get char aqui, que é para esperar o usuário digitar, ele ia chegar aqui no final, a opção não ia ser zero, então ele ia voltar aqui e já ia limpar a tela de novo e exibir o menu. Se eu arrancar esse código aqui, ó, e executar, vou escolher, ele já aparece o menu de novo. A gente nem consegue ver o que foi escolhido. Por isso que a gente tem esse trecho aqui que verifica. Agora, se for o zero, ele não precisa nem executar isso aqui, porque o zero ele já cai fora do programa, né? Tá o zero, ó. Ele só chama, cai no zero. Ele chama a função sair, que exibe, ele limpa a tela e mostra, ó, finalizando o programa, certo? Ele não entra aqui, e daí ele chega aqui e fala, opa, não é diferente de zero, então sai. Daí ele sai, ele já finaliza o programa. Daí ele só fica esperando você pressionar a tecla por causa do return zero, que é a finalização do programa. Então ele ficou bem simplesinho o código, ele tá bem limpo, né? Eu não coloquei muitas técnicas avançadas que fazem um monte de coisa junto. Que nem esse status aqui, eu nem precisaria ter criado essa variável. Eu poderia ter colocado o scanf aqui dentro e verificado direto. Mas eu já coloquei numa variável para a gente conseguir visualizar melhor isso. Essa é a explicação do programa, certo? Depois eu faço um videozinho explicando alguns outros detalhes. Mas, no geral, o programa com esse código aqui tá show de bola pro exercício que o professor pediu. Que nem os outros vídeos, eu vou deixar o código na descrição e no primeiro comentário fixado. Vou deixar naquele mesmo site do Pastebin, se não me engano. E é isso aí. Qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários ou me encontrar na biblioteca.